pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula de inspeção de equipamentos, certo? Meu nome, todos sabem, é Rafael. Estamos dando início aqui à nossa terceira videoaula de causas de deterioração de equipamentos, certo? Da última aula nós vimos aí os tipos de processos, né, que são os físicos, os químicos e os de transformação metalúrgica, certo? Sendo que tratamos de uma forma mais aprofundada somente dos processos físicos e químicos. De maneira que nessa nossa terceira videoaula vamos tratar especificamente dos processos de transformação metalúrgica. Então, acompanhe a apresentação dos slides comigo. Bom, poderiam ser enquadrados como físicos, mas se destacam porque podem conduzir a alterações tão profundas nas propriedades do material que merecem classificação à parte. Lembrem-se, senhores, que na outra videoaula eu fui bem claro. Processos físicos não alteram necessariamente o seu material, certo? Já o processo de transformação metalúrgica, o próprio nome já está dizendo transformação. Então, você está vendo o que? Uma mudança de uma característica do seu metal. Encontram-se num limiar entre os físicos e os químicos, ou seja, está bem ali, né, entre os tais. A grande maioria das transformações que estudaremos são as quais se dão com metais e suas ligas. Materiais cerâmicos também podem apresentar transformações de fase, certo? Mas não necessariamente uma transformação metalúrgica. Bom, as transformações metalúrgicas envolvem modificações na microestrutura do material, ou seja, ele é um processo que vai lá na célula, né? Ele vai lá na microestrutura que compõe aquele material, geralmente o metal. O principal fator de influência nesses fenômenos é a temperatura. É importantíssimo saber, certo? Que o fator determinante para um processo de transformação é a temperatura. São, em geral, conhecidas as zonas térmicas nas quais determinadas transformações ocorrem para cada metal ou liga, certo? A termografia, ela nos ajuda com isso. Os outros fatores fundamentais para a ocorrência desses processos são tempo, durante o qual o material é submetido a uma dada condição, e as tensões atuantes nesse período. Características essas que juntas, certo? As três coloridinhas aí da tela, senhores. Temperatura, tempo e tensões. As três juntas configuram uma coisinha chamada fluência, certo? Esforço cíclico, ou seja, por mais de uma vez, é contínuo, certo? Submetido a tensões e altas temperaturas, está me descrevendo a fluência. Algumas dessas transformações são reversíveis ou pelo menos mitigáveis mediante tratamento térmico. Temos aqui agora o conceito de sigmatização. O que é uma sigmatização? Sigmatização não é nada mais do que a perda da tenacidade, certo? A temperatura ambiente de uma liga austenítica pela precipitação de uma fase intermetálica de ferro, cromo, níquel e molibdênio, certo? Após a operação por um longo tempo e a temperaturas altíssimas na faixa de 850 graus Celsius, certo? Então temos mais uma vez aqui, ó, tempo, temperatura, certo? E perda de tenacidade devido a um esforço, a uma tensão mecânica. Nota: os ácidos inoxidáveis duplex e os superduplex são ligas ferro, cromo, níquel, molibdênio, contendo até 0,3% em peso de nitrogênio, amplamente utilizados para aplicações em ambientes contendo íons da família dos halogênios, certo? Principalmente o íon cloreto, né, que é o cloro negativo. Os ambientes mais comuns onde se utilizam esses materiais são as águas dos oceanos, onde as concentrações de sal, como vimos na outra aula de tratamento de água, variam desde 3% até 21%. Temos aqui um esquema de uma sigmatização, certo? Isso aqui é um metal A890, grau 6A, exposto a 900 graus Celsius. Temos aqui então a nossa especial, nossa querida fluência. Deformação permanente e progressiva de um material tensionado a alta temperatura, certo? Como um tubo da zona de radiação de um forno de processo, capaz de levá-lo à ruptura, certo?
Temos aqui agora a sensitização. O que é a sensitização? Fenômeno de migração de carbono da matriz e de cromo das regiões periféricas, certo? Matriz, no caso, retirada de migração de carbono do centro, certo? E de cromo das regiões periféricas, ou seja, as extremidades, aos contornos de grão, dando formação aos carbonetos de cromo nos contornos de grão, certo? E isso é um processo de sensitização. A formação de carbonetos deixa as regiões vizinhas aos contornos empobrecidas de cromo, ou seja, pontos passíveis de ataque corrosivo e de transformação metalúrgica. Certo? Ainda em sensitização, a precipitação nos contornos de grão de um material austenítico, de carbonetos de cromo, torna o material vulnerável à corrosão intergranular, como eu acabei de dizer. Os ácidos inoxidáveis nos parecem isentos da corrosão, podem vir a sofrer vários tipos de corrosão, em particular a corrosão intergranular. Esse fenômeno ocorre quando os ácidos cromo-níquel, no caso cupro-níquel, em geral são submetidas a temperaturas entre 450 e 800 graus Celsius, certo? Não só cromo, cobre e níquel, né? O cupro-níquel. Por um tempo suficiente como consequência de tratamentos térmicos ou soldagem, certo? Então, pode ocorrer até mesmo, certo? Como consequência de tratamentos que seriam para melhorar, né? De melhoria, um tratamento térmico ou até mesmo um processo de soldagem. Ambos tratam com temperaturas altas. As juntas soldadas submetidas a tais faixas de temperatura ficam sujeitas à corrosão intergranular. Então já podemos perceber que a corrosão intergranular ela causa principalmente pontos passíveis de corrosão do tipo intergranular. Certo? Temos aqui uma ilustração de uma sensitização. Esses pontos são de fato os pontos em que há a possibilidade, né, de geração de uma corrosão. Temos aqui agora as origens, né? Quais são as origens dessas deteriorações? Bom, os processos de deterioração podem ter várias origens, sendo por parte do trabalho do inspetor, né, detectá-las a fim de propor as contramedidas, ou seja, o processo de deterioração possui origem, e essa origem, de quem é a função de determinar essa origem? Nossa, do inspetor, certo? Bom, pode ser por falha de projeto, vide o caso daquela esfera de gás que eu citei na última aula, né? Foi mal projetado e qualquer dano ao material fez com que a sua resistência caísse drasticamente, não sendo suficiente para falhas de fabricação ou montagem, certo? Que é quando você coloca um material que não é propício ou você monta ele de uma forma inadequada, isso acelera o processo de deterioração. E por causas operacionais, que são as causas, né, corriqueiras, que podem ser ou por motivos naturais de deterioração inevitáveis, ou até mesmo por um mau funcionamento de um outro componente que está causando tal reflexo em algum local. Um equipamento pode ter sido projetado com uma concepção equivocada que se promova a deterioração, mesmo que tudo opere dentro do previsto, certo? Já foi dito, certo? Ou seja, se um equipamento ele foi projetado de uma forma errada, ou seja, foi projetado com uma perspectiva equivocada, certo? Acaba promovendo a deterioração, mesmo que tudo opere dentro do previsto, ou seja, o equipamento não é que ele não vá funcionar, ele vai funcionar, só que ele vai estar funcionando de forma equivocada, certo? Que vai acelerar com certeza o seu processo aí de deterioração. Seleção errada de materiais. Um determinado componente é projetado com material incompatível com o meio em que opera, certo? Então, que causa é essa? Bom, se ele tem um material, ele foi projetado para trabalhar em tais situações, ele deve ter tal material. Isso é um conceito básico, né, na hora de determinar, de projetar um equipamento para tal unidade. Se ele foi projetado para operar com tal fluido e é feito com um material que não comporta, é óbvio que essa deterioração ocorrerá em um tempo exponencialmente maior. Temos aqui também agora o arranjo equivocado. Pontos com incidência de fluxo ou concentração excessiva de tensões podem falhar prematuramente,
certo? E interferências mecânicas não verificadas em campo. Ou seja, se naquele dado ponto, na forma na qual você arranjou a sua unidade, o seu corpo de equipamentos, isso pode interferir diretamente, certo? Numa aceleração ou não da sua deterioração, certo? Geração de zonas mortas. Regiões onde não há o fluxo tendem a acumular resíduos e podem se deteriorar muito mais rapidamente que o restante do sistema. Percebam, senhores, que aonde há o acúmulo, né, de resíduos, seja ele qual for, basta ser diferente do material metálico que o transporta, por exemplo, né, que o comporta ali. Isso é suficiente para que ali haja o quê? Uma corrosão, uma deterioração, certo? Então, nessas zonas mortas, onde se concentram esses fluxos que estão necessariamente fora, né, dessa transição, dessa tramitação, eles são um problema que favorece a deterioração do seu equipamento. Falhas de fabricação ou montagem. É proveniente de quê? Provém de erros que representam não conformidades ao projeto, certo? É proveniente de erros que representam uma coisa que não está conforme ao projeto, normas e procedimentos aplicáveis. Pelo menos não deveria estar, certo? Depende da qualidade de execução de fabricação e montagem, por isso que é a importância da inspeção como auditoria, certo? Ou seja, como é que foi feita, qual o nível de qualidade que teve essa execução, dessa fabricação desses componentes e da montagem dos mesmos, certo? Tudo isso influencia e, se for diagnosticado, é uma falha de fabricação ou de montagem. São responsáveis por grande parte da probabilidade inicial de falha no ciclo de vida do equipamento, que é a curva da banheira. Materiais fora de especificação. Observadas quando, por culpa ou dolo, é utilizado material diverso do especificado no projeto. Ou seja, se o material especificou tal e não ofereceu nenhum material alternativo, significa que nenhum outro material, além daquele ali, é adequado, certo? Então, caracteriza-se por falha de fabricação ou de montagem, certo? Se você aplicar, se você implementar assim mesmo, certo? Um material que não seja previsto no projeto. Não confundir essa situação com aquelas em que são utilizados materiais alternativos mediante análise pelos profissionais competentes com os devidos controles e registros, certo? Como a própria frase, como o próprio parágrafo já alegou, são materiais alternativos, ou seja, são materiais que também podem ser utilizados de acordo com a análise feita por profissionais qualificados, no caso profissionais competentes, com os devidos controles e registros, certo? Com seus métodos de determinação se aquele material é ou não aplicável. Bom, procedimentos inadequados ou não cumpridos, certo? A ausência ou má execução de tratamentos térmicos, ensaios ou outras operações necessárias à garantia da qualidade. Ou seja, nenhum deles é dispensável, certo? Só é passível a dispensa se for uma exigência do projeto. Erros de montagem. Ausência ou má instalação de internos, torque excessivo ou insuficiente de parafusos e porcas, alinhamento deficiente. Descreveu exatamente os erros de montagem que podem fazer com que seu equipamento funcione de uma forma forçada, certo? Não funcione de forma natural. E todo o equipamento atuando em forma forçada tem a sua deterioração acelerada. Introdução de danos. Impactos em sedes de vedação, contaminações diversas, uso inadequado de ferramentas de desbaste. Certo? Então isso aí são aquelas que o equipamento pode estar lá funcionando perfeitamente, certo? E esses impactos, algumas vezes até previstos, fazem com que a deterioração se acelere, certo? Isso também é um problema. Por fim, temos aqui as anormalidades operacionais. Descontrole das variáveis de processo, ou seja, as variáveis previstas aí no nosso processo, né, de funcionamento, há aí um descontrole das mesmas. Condições operacionais agressivas.
podem ser do projeto original, quando se prevê a vida útil para aquela condição ou decorrente de modificações do processo, muitas das vezes não bem avaliadas. É feita uma modificação que não foi perfeitamente adequada, que tendem a encurtar a mesma. Aqui se enquadra a maioria dos processos que o inspetor encontra ao longo de sua carreira, certo? Que no caso são as condições ambientais agressivas, como exemplo, que além dos fluidos internos, a própria atmosfera, seja industrial, urbana, marinha ou até mesmo mista, é um meio corrosivo importante que deve ser levado em conta. Certo, senhores? Então, com isso, encerramos aqui a nossa terceira videoaula, certo? Esse foi os processos de transformação metalúrgicas com as causas que poderiam, levar a esse elemento, certo? E o mais, espero que todos tenham entendido. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.